Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com mais um vídeo para eu falar minhas críticas sobre um grande lançamento que tivemos aí, que foi o Far Cry 5. Nesse vídeo eu vou dizer o que eu gostei e o que eu não gostei desse jogo da Ubisoft, do provavelmente o maior lançamento da Ubisoft esse ano. Não acredito que eles tenham nada tão grande quanto o Far Cry 5. Eu tentarei, ser máximo livre de spoilers possíveis, mas uma coisa ou outra eu vou acabar falando, porque eu estou falando sobre tudo do jogo e é importante eu deixar as coisas boas e as coisas ruins. Bom, devo dizer, galera, que eu gostei demais de Far Cry 5. Eu fiz, praticamente a história direto, eu não me desvencilhei muito por atividades secundárias, apesar de que eu fiz algumas, mas a maioria eu fui direto para a história principal. E eu terminei o jogo em umas 20 horas, mais ou menos, foi o tempo que eu tive de jogo, se eu não me engano. Entre 15 e 20 horas, uma coisa assim. Ou seja, uma história bem consistente, com bastante tempo de jogo. Fora que existem milhões de outras coisas para você fazer nesse mundo aberto que a Ubisoft fez. Agora resta saber, esse jogo é mais um jogo da Ubisoft onde existe um mundo enorme e completamente vazio, apesar de ser cheio de coisas para fazer? Eu digo que não. Eu não acho que esse jogo se enquadra muito nos padrões Ubisoft passados, onde eles enchem o mundo com um monte de porcaria que não leva a lugar nenhum. Eu fiz diversas atividades secundárias, apesar de não ter sido meu foco principal, eu fiz para ver como é que eram as atividades secundárias e eu achei todas elas bem recompensadoras, A gente tem alguns tipos de atividades secundárias nesse jogo, como dominar os outposts, claro, fazer as missões secundárias e também você ir lá e resgatar o estoque de preparador que eles chamam, que é um lugar com recursos. Todos esses dão recompensas interessantes, tanto de gameplay quanto de narrativa, Uma das coisas que a Ubisoft é mais criticada de todas é que as suas sidequests são meio vazias e meio... além de não dar retorno que você espera pro jogo, ela não tem nenhum tipo de narrativa interessante, coisa que, na minha opinião, mudou e muito nesse Far Cry 5. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes que tem no Far Cry 5, pois as atividades secundárias têm personagens novos, têm história e são interessantes. Então eu gostei muito das sidequests que eu fiz, dos personagens que eu descobri e das histórias que foram reveladas. Fora que, nesse jogo, diferente de outros Far Cry, você não precisa fazer as missões da história na ordem que elas se mostram. Elas estão espalhadas, Algumas missões são conectadas com outras, sim, tem isso, mas se você quiser, você não precisa fazer nenhuma missão da história. Você só tem que elevar a barra de resistência. E faz todo sentido no contexto do jogo, porque o que acontece? Elevar a barra de resistência é você podar a seita. Você atacar ela em certos lugares que vai deixando ela mais acuada, e aí quando você completa a barra, você vai atacar o líder daquela área. Então faz sentido, você não precisa nem fazer as missões da história. E aí as missões paralelas dão pontos nessa barra de resistência também, o que é muito interessante. Então, realmente, o que a Ubisoft prometeu em relação a você jogar o Far Cry 5 do jeito que você quiser, é uma grande verdade. Olha, eu joguei no PC, ok? Eu não joguei no console. E eu acredito que esse jogo foi feito para console, não foi feito para PC, porque uma das coisas que eu posso botar como negativo no Far Cry 5, não negativo, mas não muito positivo, é a questão que o jogo é muito fácil, sabe? No controle de videogame, eu joguei o iniciozinho no PlayStation 4, e realmente a dificuldade é muito maior no controle por causa da questão da mira e tal. Agora, no PC, olha, depois que eu peguei minha sniper, o jogo acabou, ficou fácil demais. Isso eu acredito que seja um problema, Porque ficou muito fácil, eu não tive desafio nenhum depois que eu comecei a jogar no PC. Não tô dizendo que eu não morri nenhuma vez, morri poucas vezes, mas eu me senti um super-homem jogando com aquela sniper, e até com o Assault Rifle, foi muito fácil. Isso é uma das coisas que eles poderiam, ou então mudar no PC, pro PC ficar um pouco mais difícil, não sei, ou, Eu não sei, sinceramente, mas realmente jogar no PC eu achei bem fácil. Uma das coisas que eu devo elogiar é que o port pro PC ficou muito bom. Apesar dos bugs que eu vou comentar no final, na verdade eu vou deixar uma parte desse vídeo só pra falar sobre esses bugs no final, eu achei que o jogo rodou muito bem. Não tive problemas de performance. Tive problema com bugs, mas não problemas de performance, Performance que eu digo é questão de frame rate, o jogo rodar bonitinho, rodou bonitinho e tal. Vira e mexe rolava um bug e eu vou falar sobre isso no final. Vamos lá então, a história do jogo. Bom, o início do jogo, galera, é muito forte, é muito intenso, E é incrível, a primeira meia hora do jogo é maravilhosa. Infelizmente, o jogo não consegue manter esse pique, Não consegue de jeito nenhum manter o pique daquele início, infelizmente. Gostaria que tivesse sido mais, e eu acho que o motivo disso é porque a história é um pouco destacada. Porque depois que você sai da ilha do tutorial,
você é apresentado a 3 áreas grandes. A área do Jacob, a área do Faith e a área do John. E eles são irmãos, né? E o Joseph. Eles são irmãos, mas você fica tão separado uma da outra que elas não têm nenhuma interação entre elas. E o que acaba sendo o fim do jogo não é previsível. Mas o resultado da Faith, do Jacob e do John é extremamente previsível. E acaba se tornando meio repetitivo o que acontece com cada um deles. Então eu achei que parece que foi uma preguiça aí de você fazer uma história mais relevante, conectasse as coisas e que trouxesse mais profundidade para esses personagens, né? Eu acreditei que os trailers que o Far Cry mostrou antes do jogo sair trouxeram mais profundidade para os personagens do que o próprio jogo, o que não faz o menor sentido, mas você não sente tanto isso. E o jogo deve muito em explicações sobre a origem desses personagens, de onde que eles vieram, por que que eles são loucos desse jeito. Tem muito pouco, eles falam um pouquinho, mas é muito pouco, para mostrar como que essa galera se tornou o que eles são, como que eles tomaram o Hope Count, de onde tiraram aquelas armas, de onde tiraram o financiamento, de onde tiraram tudo isso. Não tem nada, entende? Então, eu acho que faltou nisso aí. Apesar dos personagens introduzirem serem bem interessantes, né? O Joseph, o John, o Jacob e a Faith são personagens muito interessantes, mas foram pouco explorados. Na minha opinião, deveriam ser mais explorados. Outra coisa que eu acho também são os personagens da história, né? Porque, assim, os Guns for Hire, que são aqueles que juntam no seu time e você utiliza eles são personagens da história também. Só que o desenvolvimento de cada um é muito pouco. E aí, assim, eles fizeram uma propaganda, né, de Falls End, que é aquela cidade, que é a maior cidade que tem, coisa e tal. Mostraram a Mary, o Nick Wright e tal, e o padre. Mas o desenvolvimento desses personagens é muito raso, deveria ser maior, entende? E aquela parada, esses personagens que eles fizeram tanto build antes do Far Cry 5 sair, eles só estão na área do John, tipo, você vai para a da Faith, a do Jacob, eles não tem nenhuma relevância. Então eu achei que isso faltou um pouco, né? Faltou um pouco de cuidado com os personagens, porque eu acho que eles fizeram personagens muito interessantes, só que eles aproveitaram muito pouco, né? Bom, sistema do Far Cry, galera. O sistema do Far Cry 5 eu gostei demais, né? Ele faz um sistema baseado, né, em progressão. Existe uma progressão no jogo que você libera habilidades que te deixam melhor em diversos aspectos e que você sente a evolução muito grande em tudo, então isso é muito legal. E assim, as habilidades estão bloqueadas e num nível interessante, então você não fica forte muito rápido e no final você fica muito mais forte que estava no início, então eu achei excelente o sistema desse aspecto. E eu gostei que o sistema de evolução não foi um sistema muito clássico, digamos assim, que é assim, você domina outpost, faz sidequest, você ganha ponto. Ou então uma barra de experiência que completa, você passa de nível. Isso é legal também, e eu acho que poderia ter. Mas nesse jogo foi diferente. Eles fizeram desafios, e você tem que completar esses desafios para ganhar pontos, né? E eu gostei, sabe? Porque me estimulou a usar diversas armas diferentes que talvez eu não usaria. Me estimulou a matar os outros com uma pá, por exemplo, para liberar os pontos de skill do melee. Me estimulou a usar pistola pra, né, ganhar o ponto da pistola. Me estimulou a tentar dar mais headshot, tiro a longa distância, matar de rocket, matar de explosivo, matar com os Guns for Hire. Eu usei todos os Guns for Hire, que são os personagens que você contrata, pra conseguir os pontos. Então eu vi como todos jogavam, né, de acordo com isso, e descobri que os melhores que eu gostava. Então isso faz de uma maneira interessante e estimulante você fazer tudo do jogo. Então eu achei muito legal. Tem coisas que valem ponto que eu não gostei muito, que é pra pescar. Eu odiei pescar, achei horroroso pescar, né? Então nem pesquei. Pesquei lá na missão que tinha pra pegar o cheeseburger e só, né? Outra coisa também que dá ponto é você liberar esses estoques de preparador, que sempre tem 3 pontos de habilidade. Então vale muito a pena você ir. E cada estoque de habilidade de preparador, quando você vai atrás dele, é um desafio para você conseguir liberar o estoque. Não é só, vai lá e pega, mata, não sei o que. Não, você tem um desafio, tipo uns mini puzzles que faz você chegar no lugar lá. E eu achei muito legal isso. E aí eu sei que vocês estão me perguntando que uma das coisas mais importantes do jogo é caçar, né? Essa é uma das paradas maiores, assim, né, do que o Far Cry sempre teve. Nesse jogo, infelizmente, isso não é muito explorado. Assim, olha só. Eu não fiz muitas sidequests, então talvez tenha sidequest de caçada. Mas o jogo não te envolve pra fazer isso. Porque vocês lembram como é que era no Far Cry 4? E no Far Cry Primal também era assim. Não lembro do 3 porque eu não joguei o 3. Mas deve ser gênero. Você tinha que caçar certos animais pra fazer upgrade das bolsas, né? E esses upgrades são muito importantes pra você carregar mais bala, você carregar mais bomba. Então esses upgrades, você tem eles, mas eles liberam fazendo skill normal. Então era muito legal ter isso, porque te estimulava a caçar. Esse negócio que eu falei pra vocês, que o jogo te estimula a fazer de tudo e tal, mas o jogo não te estimula a caçar em momento nenhum.
Eu não sei, eu posso estar errado e pode ter isso no jogo, mas isso tá escondido, porque não tá ali na nossa cara. Que são os animais lendários, coisa que teve no Far Cry Primal e no 4, não achei nesse. Talvez tenham, seja alguma sidequest aí que tem que liberar, mas eu não achei. E realmente a caçada se tornou um pouco fraca pra mim nesse jogo, apesar de ser uma coisa que é muito interessante. E agora vamos lá. As duas coisas pra mim que pesou mais no Far Cry 5 negativamente. A primeira é o personagem principal, tá? Eu achei a história muito interessante, eu gostei muito, só que me dói ver um personagem principal que é nada. O personagem principal não tem nome, ele tem lá o rosto genérico que você coloca, mas ele não é ninguém. Não há construção de personagem, não há desenvolvimento, não há nada. Aí você vai me falar, mas Skyrim é assim. Pois é, eu gostaria que Skyrim não fosse assim. Apesar de eu amar Skyrim, sabe? E eu acho que o jogo seria melhor se tivesse uma história pra aquele personagem. Porque a gente não tem nada, sabe? O personagem não tem motivação, ele não tem absolutamente nada. Ele é um cara, é um quadro em branco que bota ali e você vai, sabe? Então, eu achei que isso foi bem, bem fraco. Tipo, tudo nesse jogo as pessoas estão te dizendo como você deve fazer as coisas. Só isso. A sua motivação não é sua, é dos outros personagens. E eu acho que isso peca muito na história da narrativa, que é uma história muito legal. E todos os outros personagens são mais interessantes do que o principal. Então, eu acho que isso é um problema. E que no 4 já tinha esse problema. Mas pelo menos era um cara, era o AJ Guy, ele tinha uma história, ele tava ali por causa da mãe, que não sei o que e tal. O Primal também era um personagem meio bunda, mas era. Eles tiraram totalmente, não, esse cara não é ninguém, tá? É o cara aí federal, recruta e se vira. Então eu acho que isso aí pode ter sido melhorado, né? Fazer uma narrativa mais interessante com o personagem principal mais denso, coisa que esse não é. E a outra coisa, que realmente, e eu fico triste de falar isso, porque esse jogo seria praticamente 9, uma nota 9, uma nota 8, altíssima, se não fosse a quantidade de bug que tem nesse jogo. Cara, assim, olha só, não sei no console, mas eu tô dizendo a experiência que eu tive no PC. Vocês podem ver meus vídeos, gente. A quantidade de bug que tem no jogo é surreal. Faz muito tempo que eu não jogo um jogo tão bugado quanto esse. Inclusive, o final bugou pra mim. Tipo, eu zerei o jogo, aí eu fui voltar, porque você pode... Eu achei engraçado que no meu vídeo que eu botei zerando o jogo, teve um cara falando, você quer voltar pro mundo destruído pelo apocalipse? É claro que não dá, mas dá pra voltar pro mundo e jogar e continuar jogando infinito depois, né? Tipo, o povo não tem nenhum jogo mais ficar falando de qualquer jeito. Depois que eu zerei, passou os créditos e tal, eu falei, vou voltar aqui pra, né, dar uma olhada e tal. Porque eu vou continuar jogando Far Cry 5, eu vou fazer easter eggs, vou fazer vários vídeos ainda sobre Far Cry 5. E aí eu voltei pro jogo. E aí, em vez de voltar pro jogo e eu voltar no mundo aberto, antes da última missão, porque isso que acontece, pode repetir a última missão, inclusive, antes de você fazer isso, o jogo dava load na área no último momento do jogo e começava a rolar os créditos. Eu tentei voltar várias vezes. Eu tive que reinstalar o meu jogo pra consertar esse problema. Ainda bem que eu não tive que voltar desde o início do jogo, que se o save tivesse ficado travado ali ia ser um problema. Mas não só isso, né? Os bugs são infinitos dentro do Far Cry 5 e eu só jogando peguei diversos. Bug de carro voando longe, bugs de tiro, o bug clássico de missão, né? Esse é um bug clássico do Ubisoft, que tá a missão lá marcada, você chega no ponto onde tá a missão desaparece, aí você sai dali, a missão volta, você chega perto, ela some de novo, você tem que reiniciar o jogo pra voltar. Teve uma recentemente que minha missão era matar um cara, cheguei lá onde tava o cara pra matar, tava marcado lá e tinha os capangas dele, matei todo mundo, o cara simplesmente desapareceu e a missão sumiu. Aí eu saí, a missão apareceu de novo, eu voltei, todos os caras que eu tinha matado tinham ressuscitado, eu tinha que matar todo mundo e aí eu consegui matar o cara, né? Existem diversos bugs, muitas vezes quando você tá no helicóptero ou no avião, você pode apertar o E pra sair, ele devia sair normal, mas várias vezes sai e morre instantaneamente. Várias vezes você sobe, já aconteceu algumas vezes, eu subi uma escada e tipo saí de algum lugar e o boneco morrer, do nada. Assim, aconteceram muitas vezes também. Fora a quantidade de bug que tem com os Guns for Hire, né, os seus capangas e tal deles, a inteligência artificial deles é muito ruim, dá muitos problemas de bugado, o boneco voar, aconteceu o tempo todo mesmo. Fora travações, jogo crashar, aconteceu diversas vezes enquanto eu tava gravando também. E isso é muito ruim, né, Ubisoft? Cara, como é que pode, gente? O jogo tava tão bonito, tá tão legal e, meu Deus do céu, é muito bug, é um jogo mal polido, sabe? Umas coisas que não faz o menor sentido, é muito esquisito. É muito esquisito. E, infelizmente, assim, todo jogo acaba tendo bug, sabe? Mas se eles não atrapalham a sua experiência geral do jogo, beleza, acontece aqui outra ali. Mas, cara,
assim, pelo menos no PC, como eu falei, eu não posso falar no console, mas no PC, cara, toda vez que eu jogava, tinha algum bug que atrapalhava muito a parada. Fora bugs de áudio, bugs de vídeos, nossa senhora, como eu falei, o desempenho do jogo é bom, roda bonito, roda liso, só que tem esses bugs aí que é problema de código isso, sabe? Eu, sinceramente, não consigo entender como uma empresa tão grande, tão gigante, tão rica quanto a Ubisoft me lança um jogo com tanto bug, tanto problema, tá? É um ponto negativo. Assim, de novo, eu não acho que você não deveria comprar o jogo. Inclusive, eu recomendo pra todo mundo esse jogo. Eu achei o jogo muito bom. Eu gostei muito, me diverti a beça e vou continuar me divertindo, porque o jogo tem muita coisa a fazer. O modo arcade é irado, sabe? Os modos paralelos são legais. O jogo é muito divertido em todos os aspectos. Então, eu recomendo muito Far Cry 5. Mas existem esses problemas. Eles não foram suficientes pra eu não querer jogar o jogo, né? E eu achei o Far Cry 5 muito melhor que o Far Cry 4 e muito melhor que o Far Cry Primal. Então, eu acho muito bom. E eu acho que é um passo na direção certa do que eles têm que fazer com o próximo Far Cry. Mas o Far Cry 5 ainda tem muitas semelhanças desnecessárias com os seus antecessores. Tem alguns problemas, né, de performance, como eu falei, assim, problema de bugs, né? Não de performance, mas de bugs, né? Que a gente falou. E problemas de narrativa, que podem ser melhorados. De qualquer jeito, eu achei o Far Cry 5 um jogo sensacional. Sim, pra mim é um dos melhores do ano. E provavelmente vai estar na minha lista dos melhores do ano, não sei ainda, porque ainda tem muito jogo pra ser esse ano. Mas eu gostei demais. Eu gostaria de parabenizar a Ubisoft por ter feito um jogo tão irado, porque eu assim, fazia um tempo que eu não ficava tão pilhado no jogo, tá ligado? Tipo, eu parava de jogar e eu ficava, caraca, eu quero jogar, eu quero avançar, eu quero fazer. E isso é uma coisa que eu valorizo muito, sabe? Me dá essa vontade de jogar um jogo e o Far Cry 5 fez isso comigo. Então, é óbvio que eu tenho que ser transparente com vocês e explicar o que eu achei de bom e de ruim do jogo, mas eu gostei muito e eu recomendo. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, vários horários. Clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!